Queridos, nós temos motivos para agradecer a Deus por estarmos aqui. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 13, último capítulo ali da carta aos Hebreus. A passagem é bem conhecida. O pastor Edson fez uma exposição dessa carta aos Hebreus. Se você quiser se aprofundar mais, você pode entrar no YouTube. Ele fez um sermão expositivo de toda a carta de Hebreus, e é uma carta muito boa, maravilhosa para nós, para a igreja de hoje, e ela, em cada detalhe, ela fala comigo e com vocês. Capítulo 13, já acharam aí? A gente vai ler o versículo 5. O versículo diz o seguinte: que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contente-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Te agradecemos porque nós estamos aqui para ouvir, para aprender, Pai, de ti, Senhor. Esteja no nosso meio pela tua graça e pela tua misericórdia, e transforme quem nós somos, Pai. Nos ensina, Pai, a ser contentes e satisfeitos com aquilo que o Senhor tem para nós hoje, Deus. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém? Em 1843, um escritor chamado Charles Dickens escreveu um conto famoso chamado Um Conto de Natal. E nesse conto de Natal ele criou um personagem chamado Ebenezer Scrooge. Alguns aqui vão lembrar, porque esse personagem, na verdade, era um velho ranzinza, avarento, que se preocupava demais com dinheiro, não gostava do Natal. E esse personagem ficou conhecido na década de 70 com um filme chamado Adorável Avarento. E recentemente também teve vários filmes que fizeram sobre esse personagem. Recentemente teve um chamado Os Fantasmas de Scrooge, né? Porque vinham os fantasmas, o Jim Carrey, que eu acho que interpretou o personagem, né? Que os fantasmas vinham e tentavam convencer ele a ser uma pessoa diferente, a mudar. Esse personagem ficou muito marcado por conta da sua avareza. Ele foi tão marcante que ele inspirou até mesmo o Tio Patinhas, né? Aquele personagem antigo. E esse personagem, ele era um personagem que trazia certa referência à questão da avareza, que era discutida na época. Jesus, quando questionado por um jovem, por um homem, a gente vai ver isso lá em Lucas 12, questionado sobre um homem, chegou a questionar Jesus a respeito da herança, chegou para Jesus e falou: Jesus, me ajude, porque o meu irmão está com a herança, e me ajude a gente a repartir. Fale com ele que a gente tem que repartir a herança. Essa passagem é conhecida. Jesus, ele conversando com esse homem, ele também se usa de um personagem para falar sobre a questão da avareza. Ele fala assim: quem me colocou de juiz entre você e seu irmão? Quem me colocou para decidir isso? E ele começa a falar sobre uma parábola que é bem conhecida, daquele homem que tinha muito dinheiro e que os seus celeiros deram muito fruto, deram muitas coisas, e ele, olhando para aquilo, feliz por conta daquela prosperidade, ele pensou: o que eu vou fazer com isso? E ele tem a brilhante ideia de falar, imagino que ele poderia ser bem parecido com o Scrooge. Ele pensou: vou aumentar os meus celeiros, derrubar as coisas, guardar esse dinheiro, guardar esse plantio. E Deus chega na noite para ele e fala o seguinte: louco, esta noite pedirão a sua alma. É um louco. O avarento da história de Jesus era um louco porque ele amava as riquezas. Ele tinha o seu coração para as riquezas.
E geralmente a gente olha para esses personagens e parece tão distante de nós, de cada um de nós, porque a gente dá risada, né? Olha essa história, jamais que eu faria isso. Mas a carta aos Hebreus é uma carta, voltando à carta aos Hebreus, ela foi uma carta endereçada aos hebreus que estavam espalhados, o povo judeu que estava espalhado, que conheciam a palavra de Deus. Aqueles que haviam se convertido, que ainda tinham alguns certos problemas em relação ao judaísmo, a questão da religiosidade, mas eles conheciam já a palavra e haviam se convertido aos caminhos do Senhor Jesus. Eles liam os provérbios, eles sabiam o quanto Salomão falava a respeito das riquezas, dos problemas das riquezas. Eles liam também o livro de Eclesiastes e tantas outras histórias bíblicas que a gente percebe que Deus fala a respeito do problema do amor às riquezas. Tanto que o livro de Provérbios vai dizer que é melhor você ter um bocado em paz do que você ter riquezas com o coração errado, com o coração amargo. A gente vai ver que na literatura de sabedoria que era conhecida do povo hebreu e dos cristãos que estavam se convertendo, ela fala muito a respeito disso. Agora, a primeira coisa que a gente vê aqui no versículo, a primeira palavra, a primeira frase que nós vemos aqui no versículo 5, ele está dando alguns conselhos finais. A carta aos Hebreus vocês já conhecem bem, ele está dando uns conselhos finais sobre a prática de vida cristã. E a primeira coisa que ele fala assim, que a vida de vocês seja isenta de avareza. Avareza, aquilo que é conhecido culturalmente como um dos 7 pecados capitais. 7 pecados capitais não está na Bíblia, tá, gente? Mas isso é uma questão cultural. Ele fala o seguinte, que a vida de vocês seja isenta de avareza. Agora, o importante, a primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui, é que, primeiramente, isso aqui não é um conselho, apenas um conselho, não é uma sugestão, é um mandamento, para mim e para você. É um mandamento que tem peso da palavra de Deus para todos nós. É um mandamento para os discípulos de Jesus. Porque, afinal de contas, discípulo e seguidor de Jesus, a avareza não combina com a vida de vocês. A avareza não combina, o amor ao dinheiro, a amizade com o dinheiro não combina com a vida do cristão. Não combina. A versão NVI e a NVT, que talvez algum de vocês tenham aí, é uma versão que eu achei que ficou mais acertada na tradução. E ela diz o seguinte, não é amigo do dinheiro ou da prata. E na NVT vai dizer que não amar o dinheiro, que vocês não amem o dinheiro. Vocês não podem amar o dinheiro. Isso é um adjetivo, do grego é um adjetivo, o não amante do dinheiro, o não amigo do dinheiro. É isso que o escritor de Hebreus ele está querendo deixar com uma ênfase aqui. Porque quando amamos o dinheiro, na realidade existe uma incompletude dentro de nós. Essa é a verdade. Se talvez nós sentimos incompletos, algo está faltando. Muitas vezes é porque nós amamos de certa forma o dinheiro. O dinheiro talvez seja algo que esteja tomando o nosso coração. Nunca somos suficientes até obter determinada coisa? Só eu passei por isso? Acho que não. Nunca vivemos plenamente quando nós não temos aquilo que nós queremos. Em contrapartida aos ambiciosos, existem os desesperados, os que ligaram o modo de sobrevivência. Não sei se vocês já assistiram aquela série que passava, chamada Os Muquiranas. Tinha gente que cortava o palito de fósforo no meio para economizar. Isso é um sinal de amor ao dinheiro. O cara pode não ter, mas ele tem amor ao dinheiro. Nós temos 2 pontos de vista aqui, a cobiça ou o desespero. São 2 fatores, 2 sintomas sobre o amor ao dinheiro. O desespero e a cobiça. Mas o Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo. Agora, Paulo havia aconselhado Timóteo, isso é muito interessante, porque Paulo fala muito a respeito disso no capítulo 6
da primeira carta ao Timóteo, ele diz o seguinte, isso também é muito conhecido de vocês, 1 Timóteo 6,5, ele fala o seguinte: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é especificamente o dinheiro em si, o problema é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, seja você tendo muito ou tendo pouco. O amor é a raiz de todos os males. A palavra é clara dizendo que esse amor, essa amizade ao dinheiro é uma raiz que brota, que é regada por você, que cresce e que dá um fruto de males na sua vida. Cabe a você discernir quais são esses frutos. Cabe a você discernir a planta que está crescendo dentro do seu coração. É isso que Paulo estava dizendo na carta a Timóteo, e o escritor de Hebreus ele está novamente alertando a respeito disso. Nós precisamos entender o que está brotando no nosso coração em relação ao dinheiro. Isso é importante nos dias de hoje. As pessoas cada vez estão mais malucas, comprando cursos adoidados, porque estão achando que não ganham tanto, que precisam crescer, e nada contra isso. Mas isso tem virado uma divindade no nosso meio. É um Deus contemporâneo. Não é Mamon como aparecia antigamente, mas é um Deus contemporâneo nosso. Uma coisa interessante é que no ano passado, 2023, uma fintech realizou uma pesquisa sobre a preocupação com o dinheiro, logo no Brasil, né? Os caras, meu Deus, que trabalho é esse? E olha que interessante, no ano 2023, eles fizeram entrevista com 8.573 pessoas, foram ouvidas. 54% indicaram que o dinheiro é o que mais as preocupa em suas vidas. A diferença para outros temas que geram preocupações é discrepante. O problema em relação à família era 17%. A saúde, 13%. A trabalho, 8%. A dinheiro, 54%. Mais da metade dos entrevistados disse que se preocupa com dinheiro. No levantamento, 71% dos entrevistados afirmaram que são afetados emocionalmente por problemas financeiros. Entre os principais sintomas listados por eles aparecem ansiedade, 53%. Ninguém conhece ansiedade aqui, né? Insônia, 41%. Problemas de relacionamento com amigos e parentes, 15%. Os males, as angústias da vida que a raiz do amor ao dinheiro está fazendo. Pode ser angústia, pode ser insensibilidade ao próximo, pode ser falta de compaixão, pode ser medo excessivo, pode ser ansiedade, pode ser pensamentos depressivos, pode ser inveja, pode ser ciúme, algo que muitas vezes só você sabe, só o seu coração sabe. Esses males, muitas vezes, eles crescem por conta da cobiça e do amor ao dinheiro. Tenha você muito, tenha você pouco. As pessoas cada vez mais, elas têm se entregado a isso sem perceber. E quando alguém fala sobre isso, as pessoas, não, comigo jamais. Eu sou desprendido das coisas. Mas cabe a nós analisarmos a nós mesmos quando o escritor diz isso. O escritor de Hebreus diz isso. É por isso que ele diz, ele alerta. O escritor de Hebreus, ele alerta pelo Espírito de Deus. Não amem o dinheiro. Não amem. Isso é um alerta para mim, para você, um mandamento para mim, para você nos dias de hoje. Não ame as riquezas. Não seja amante do dinheiro. Nós, na verdade, somos seres que amamos. A gente conhece muito bem aquela frase de Descartes, penso logo existo, mas na verdade amo logo existo, seria uma referência melhor. Nós amamos coisas. E não tem nada de errado em amar determinadas coisas, a não ser que elas estejam debaixo do amor que você tem por Deus.
Agora, o problema é quando esses amores começam a tomar a frente da sua vida. O problema é quando nós não percebemos, porque é difícil pensar. A gente assiste o filme do Ebenezer Scrooge, ou vê um personagem, em algum filme, e você fala, eu estou tão distante. Não, eu estou tão distante disso. Jamais. Mas cabe a nós analisarmos o nosso coração. J.K. Smith, eu já falei isso para vocês, um livro que eu gosto muito, chamado Você é Aquilo que Ama, ganhou um dos maiores prêmios de literatura no Canadá, um teólogo e filósofo cristão. Ele escreveu baseado nos amores que nós construímos ao longo da nossa vida. Ele fala muito que nós somos seres que nós amamos. E talvez você não ame aquilo que você acha que ama. E também você talvez ame aquilo que acha que não ama. O amor, ele envolve hábitos e liturgias do nosso dia a dia. O amor, ele faz você realizar determinadas coisas na sua manhã, na sua tarde, na sua noite, com a sua casa, com a sua família. Esses amores, eles apontam e mostram para onde nós estamos indo. Nós amamos algo. Somos seres litúrgicos e de hábitos. Isso aponta para onde nosso coração está indo. A gente é um ser litúrgico. Você acorda, faz seu café, faz sua cerimônia para ir para o trabalho. Alguns desligam o despertador, ficam 15 minutos a mais dormindo. Outros vão, escovam dente, se preparam, pegam ônibus. Nós somos seres litúrgicos. Chegamos em casa depois do trabalho e fazemos basicamente as mesmas coisas. Nós somos seres litúrgicos. Por isso que domingo após domingo nós nos encontramos para calibrar o nosso coração. Nós estamos constantemente realizando coisas que a gente já está fazendo. Nós somos seres litúrgicos. E não tem nada de errado isso. É dessa forma que Deus nos criou. Por isso que nós precisamos meditar de dia e noite na palavra de Deus. Por isso que nós precisamos orar, ler a Bíblia, fazer isso constantemente, todos os anos, porque nós somos seres litúrgicos. Seres morais livres que determinam os seus passos. Agora, se nós amamos o dinheiro, então realizamos liturgias no nosso dia para amar. Agora, nós precisamos analisar alguns hábitos que talvez nós fazemos. Será que nós estamos amando demais o dinheiro? Será que, por exemplo, nós damos atenção exagerada para a nossa conta bancária? Isso daí para os homens, rapaz, abriu 5, 10 vezes a sua conta bancária no dia. Você está fazendo um ato de contemplação. Está esperando algo a respeito daquilo. Você está abrindo mais a sua conta bancária do que a sua Bíblia. Isso é um ato litúrgico. Eu não estou falando aqui, claro, que você não deva se preocupar, se precaver sobre as coisas, mas existe uma linha tênue. Existe uma linha tênue muito discreta, onde o seu coração começa a adorar o dinheiro. Outra coisa interessante é que isso, para a nossa geração, meu Deus do céu, nós somos consumistas desenfreados. É Shein, é Amazon, é Mercado Livre, e aqueles negócios aparecendo na sua internet toda hora. Na realidade, eu tinha um professor na faculdade, eu lembro que ele falava assim, na realidade não existe mais produto. O produto são vocês. Nós nos tornamos o produto real do mercado. Essa é a verdade. Agora, será que nós somos consumistas desenfreados? Porque quando nós somos consumistas, é porque o dinheiro está atento aos nossos desejos. Nós olhamos para o dinheiro e falamos, olha, ele vai cumprir aquele desejo que está no nosso coração. Não é Deus que vai cumprir, é o meu cartão de crédito que vai cumprir. Nós somos consumistas porque nós estamos colocando o nosso coração em relação ao dinheiro. Será que nós estamos exagerando nos cartões de crédito? No Brasil, meu pai do céu,
Vou passar rápido desse tópico aqui. Será que nós estamos exagerando demais no cartão de crédito? Isso é um sinal, é um sintoma. Isso é um sintoma, gastar além do que deve, comprar aquilo que você não tem necessidade de ter agora. É um sintoma que talvez o amor ao dinheiro está crescendo dentro do seu coração. Viver além da sua realidade, do seu salário, não ajudar as pessoas, porque você se tornou uma pessoa insensível, como o Scrooge, ranzinza. Não ofertar e não dar o dízimo ao Senhor. Eu já ouvi muitas pessoas falarem a respeito de dízimo. E quando elas querem trazer um entendimento a respeito de dízimo, contrário ao que a Escritura diz, elas fazem os maiores malabarismos exegéticos possíveis. Não há interpretação bíblica, contextual, histórica. Eles não entendem, não compreendem. Por quê? Porque não querem dar o dízimo. Que é para Deus. Não é para as pessoas, não é para os funcionários, é para Deus. Você está com compromisso diante de Deus. Muitas vezes quando nós não damos o dízimo ou não ofertamos, isso talvez seja um sintoma de amargura em nosso coração e de amor ao dinheiro. Talvez seja uma falta de dependência. Eu sei que é duro falar isso, ainda mais hoje. É um ponto polêmico, mas isso talvez seja um sintoma no nosso coração. Damos o jeitinho brasileiro em tudo. Não pagamos impostos. Tentamos ao máximo sair como beneficiário. A gente tenta sair por cima de todas as negociações, de todas as coisas. Queremos não pagar aquilo que as pessoas merecem receber. Talvez isso seja um sintoma do nosso amor ao dinheiro. Nós talvez tentamos derrubar o nosso colega de trabalho, porque é uma briga de cargo, porque envolve salário, porque envolve benefícios. Talvez seja isso que nós estejamos deixando crescer no nosso coração. Olhamos a vida alheia com questionamentos e comparações exageradas, ainda mais na época de redes sociais. Nós olhamos e nós já pensamos: como que fulano foi para os Estados Unidos? Como que ciclano conseguiu comprar isso? A inveja, o ciúme, isso é uma amargura que muitas vezes cresce por conta do amor ao dinheiro. E nós não percebemos, porque afinal de contas o avarento, a pessoa que ama, que tem amizade ao dinheiro, é somente o Scrooge. É somente o homem que perguntou para Jesus, é o rico, louco. São as pessoas que não estão na igreja, mas essa carta é endereçada às pessoas que estão na igreja. Essa carta é endereçada a mim e a você. Por isso a palavra de Deus diz: não seja amante do dinheiro. Não seja amigo do dinheiro. Não coloque um altar de adoração a esse Deus. E nós não percebemos que nossa vida virou um templo de adoração a esse Deus. Os leitores de Hebreus, assim como eu e como você, buscavam estabilidade. Buscavam obter coisas, assim como eu e como você. Por isso a palavra é para mim e para você. Nós estamos atrás de estabilidade. Nós estamos atrás de coisas. O grande filósofo dizia, Arthur Schopenhauer, conhecido na filosofia, dizia que a vida basicamente é resumida em a ânsia de ter e o tédio de obtê-la. Nós ansiamos outras coisas, temos ansiedade a obter coisas, e quando temos, entramos em tédio, porque agora nós temos outro objetivo. Nós queremos outra coisa, porque é uma sede, é uma fome que não acaba. É uma sede, um desejo que não acaba em nosso coração. Agora, isso é um mandamento que a gente chama de apodídico, né? Não faça, não matarás, como Deus falava. Não faça isso. Não seja amigo do dinheiro. Agora, o escritor de Hebreus, ele vai passar por uma segunda parte, e agora ele vai falar o seguinte: como ser dessa forma oposta?
como ser oposto ao amigo, à amizade e ao dinheiro. Como que nós devemos ser, como que você deve ser. Não seja amante do dinheiro, mas seja de uma forma que ele vai falar. E ele diz o seguinte, continuando aqui, no versículo 5, na parte B ele fala o seguinte: contentem-se com as coisas que vocês têm. Contente-se com as coisas que vocês têm. Ele está basicamente falando o seguinte: olha, se contente com o que você tem. Esteja satisfeito com a situação da qual você se encontra. Primeiro, agora não estou falando sobre questões de exceção aqui. Não estamos falando de escolhas ruins. Não estamos falando de consequências de uma vida de ociosidade, de falta de trabalho, de falta de planejamento. Não estamos falando disso. Agora, imagine que você tem o seu trabalho, que você tem a sua casa, o seu emprego, o seu dia a dia, as suas coisas. Você anda honestamente diante do seu Deus, porque é isso que pressupõe o texto. Ele espera que as pessoas já estejam fazendo isso. Você é íntegro com as suas coisas, você anda de acordo com a palavra de Deus, mas muitas vezes as expectativas que você tem não se concretizam. E o autor de Hebreus ele vai dizer o seguinte: se contente com isso. É uma pregação, na verdade, às avessas do que hoje as pessoas têm falado. Mas é o que a Bíblia diz. Você trabalha, você é honesto, você tem as suas coisas, você paga as suas contas, você anda honestamente, você anda em integridade, você busca, por mais erros e percalços que aconteçam, mas tem coisas que você não consegue ter. Tem objetivos e coisas que você não conseguiu realizar. E o autor de Hebreus, pelo Espírito de Deus, diz o seguinte: contente-se com o que você tem. Contentamento. Talvez você ainda não viajou a viagem que você queria fazer, comprou a sua casa que você queria comprar, fez o curso que você queria fazer porque está muito caro. Mas, se em sua consciência você sabe que dá o melhor, contente-se. Contente-se. É um chamado ao contentamento. Nós não podemos, queridos, trazer o peso do trono de Deus sobre nossos ombros. Você não controla todas as coisas da vida. Nós não controlamos todas as coisas da vida. Você não pode trazer o peso achando que você vai conquistar e realizar e fazer todas as coisas possíveis. Porque a vida não é assim. Muitas vezes não é assim. Sabe por quê? Porque Deus te dá exatamente o que você precisa. Deus te dá o que você precisa. É isso que Ele faz. Continuando no versículo, Ele vai dizer o seguinte: contente-se com as coisas que você tem, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. É um chamado ao contentamento. Você precisa lidar bem com isso. E lidar bem com a realidade da vida é ter contentamento. É saber que se você não realizar determinadas coisas, está tudo bem. Está tudo bem. Não ouça as vozes do YouTube. Ouça a voz da palavra. Talvez isso seja um sintoma do amor ao dinheiro que está tentando criar raízes dentro do seu coração. Ande em contentamento. Contentamento é um chamado para nós. Estava em dúvida do seu chamado? Eis aí um chamado para você. Contentamento. Contentamento é um chamado ao cristão. Nós somos chamados ao contentamento. Contentamento é uma virtude nobre do Espírito de Deus sobre todas as áreas da nossa vida.
Mas engraçado que a gente não faz conferência sobre contentamento. A gente não faz conferência sobre sermos mais contentes com as coisas que Deus nos dá. Você está satisfeito com o sustento de Deus em sua vida? Você está satisfeito com quem Deus fez você ser? O autor ele vai citar uma passagem, na verdade, de Josué. Essa passagem que a gente leu agora, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Ele vai citar Josué 1:5. Ele fala o seguinte: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Deus estava falando com Josué, e vocês lembram bem da história. Josué estava prestes a entrar na terra de Canaã, e o povo junto com ele. Ninguém sabia de nada. Como que será? Como se dará o futuro? Como que será a próxima semana? O que será da minha vida amanhã? Como serão os inimigos de Canaã? Como será o nosso sustento? O maná vai continuar? Como será a comida? Como será a bebida? Como serão as vestimentas? Como será a próxima semana em Canaã? Como será a próxima semana em São Paulo? Esse era talvez o questionamento que não só Josué, mas o povo estava fazendo. E Deus diz o seguinte: de maneira alguma deixarei você. Nunca jamais o abandonarei. É isso que Deus diz para mim e para você. Ele simplesmente diz isso. Ele não fala: Josué, vamos fazer o curso aqui das 7 semanas de como entrar em Canaã. Ele fala: eu não vou deixar você. Isso basta. Isso basta na vida de Josué. Isso basta na vida dos leitores de Hebreus. Sobre todos esses questionamentos e dúvidas que temos, sobre todas essas dúvidas que nós temos, sobre todos esses medos que entram no nosso coração, o que o escritor está falando e o que Deus queria dizer é: nós temos um Deus onipotente, onisciente, soberano sobre todas as coisas, criador de todo o universo, que diz para você: eu estarei com você. É isso que Deus diz. Mas nós temos que dar glória com o nosso contentamento também. Nós temos que dar glória a Deus quando as coisas estão difíceis. E crer que mesmo quando as coisas estão difíceis, Deus permanece conosco. É isso. Querido, se hoje você está aqui, é porque Ele tem sustentado a sua vida. Em todos os detalhes, Deus tem sustentado a sua vida. Se vocês estão vivos aqui, é porque Deus os sustenta. Talvez você não perceba, mas todos os dias Ele tem andado com vocês. Por isso Ele diz: contente-se com aquilo que você tem. Esteja satisfeito. A plena satisfação em Deus e sua provisão demonstra quem você ama. A plena satisfação em Deus e no seu suprimento demonstra quem você ama. E nós podemos até ir além disso. Nós precisamos nos contentar conosco, com quem nós somos, com a família da qual nós nascemos, com o nosso jeito de ser, com a nossa personalidade. Isso é contentamento também. A busca do selfie hoje é uma tragédia na sociedade. Pessoas morrendo por várias situações em relação à sua imagem. Tomando coisas, se drogando, pessoas fazendo cirurgias que não podem fazer, porque elas não estão contentes consigo mesmas. As pessoas perderam o contentamento da graça de Deus sobre nós. É isso que Deus está falando. Você é amado por Deus. Você é cuidado por Deus. Contente-se com isso. Isso é um chamado ao contentamento. Paulo ele vai dizer em 1 Timóteo 6 também, no versículo 8, ele vai falar o seguinte: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos
contentes. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Sabe por quê? O inverso de amar o dinheiro é estar plenamente satisfeito em Deus. O inverso da avareza, da amizade com o dinheiro, é você estar plenamente consciente de que Deus cuida de todas as coisas. É estar contente diante da face de Deus. Isso é o inverso. Deus se preocupa com os suprimentos da nossa vida. Deus se preocupa com os detalhes da nossa vida. Isso é claro, na palavra de Deus isso é claro. Se você, queridos, se você acordou hoje, você tem uma manteiga, uma margarina. Se você abriu o seu armário e tem um pacote de arroz, um saquinho de chá, saiba que isso passou no coração de Deus. Sabe que a nossa despensa, aquilo que nós temos, passou pelo coração de Deus. Essas coisas que nós temos em casa, por mais simples que sejam, passaram pelo trono da graça de Deus. Passaram por Ele. Não chegou simplesmente ali porque você foi no mercado e comprou. Está lá porque Deus derrama a sua misericórdia por nós. Você consegue perceber a glória de Deus nisso? Nós precisamos reparar e entender a glória de Deus nos mínimos detalhes na nossa vida. E muitas vezes a gente acha de uma forma abstrata a glória de Deus, mas os mínimos detalhes da nossa vida são expressões da glória de Deus. São expressões do soberano amor de Deus sobre nós. Olha a roupa que você está usando hoje. Ela foi graciosamente concedida a Deus por você. Deus, Ele graciosamente permitiu que você tivesse essa roupa de hoje. Isso é graça. Você deveria estar contente com isso. Queridos, vocês já viram o processo do algodão, do poliéster, da seda? O algodão, ele não brota lá da loja, na Zara, na Renner, não brota dessa forma. Existe um crescimento, existe uma semente, existe um plantio, existe dependência de chuva, existe dependência de água, de sol, de pessoas que estão ali trabalhando. Existe uma dependência macro sobre as vestimentas. O processo do poliéster, que vem do petróleo, o pessoal acha que petróleo vem dos dinossauros, mas é dos plânctons, né? Os plânctons que estão nos mares, eles descem, quando morrem, vão virando petróleo. Em Gênesis 1, quando Deus diz, polvilhem os seres sobre a terra, queridos, Ele já estava pensando até na sua roupa. Isso é graça de Deus. Isso é graça de Deus. O bicho da seda trabalham como um exército. É misericórdia de Deus. Nós somos extremamente dependentes em tudo. Você imagina quantos processos naturais existem, de quantas pessoas dependem da chegada de um alimento na sua mesa? Já pensaram isso? O plantio, a chuva, o crescimento, o cultivo, a colheita, a distribuição, a logística, o transporte, a caixa do supermercado. Existe uma sociedade trabalhando e que também depende de coisas naturais, os processos químicos, as coisas que acontecem. É graça de Deus. É misericórdia de Deus pensar dessa forma. É misericórdia de Deus quando nós olhamos para isso e pensamos, Deus sustenta o mundo e certamente Ele vai nos sustentar. Ele vai nos sustentar. Isso é graça. É misericórdia. Isso é uma boa coisa para nós alinharmos a nossa teologia da graça.
Nós precisamos entender que um simples café de manhã é motivo de agradecer a Deus, a dar graça ao Senhor, a entender que é misericórdia, e que Deus concede não somente aos cristãos, mas às pessoas do mundo inteiro. É graça comum. Agora, uma coisa que fica clara aqui, é que não é tudo que nós queremos, é tudo que precisamos. Não é tudo que nós queremos, é tudo que nós precisamos que Deus provê. Ele tem exatamente o sustento que você precisa hoje. Deus, Ele tem exatamente o sustento necessário para a sua vida hoje. Domingo, 10 de março de 2024. Deus sabia dessa data muito antes de você ter nascido. Ele sabia exatamente todas as coisas que nós teríamos em casa. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é o entendimento de que eu jamais o deixarei. Eu jamais vou deixar você. É isso que Deus coloca para nós. Agora, com isso em mente, as Escrituras nos dizem para fazer algo. Passando ao seguinte, no versículo. Olha que interessante. Versículo 6, a gente vai ler aqui. Vai dizer o seguinte: assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio e eu não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Se quando nós olhamos essa imagem de Deus, do Deus Criador, onipotente, onisciente de todas as coisas, nós temos o direito de falar isso. O Senhor é meu auxílio. O que é que alguém pode me fazer? O que é que podem me fazer? Eu sei, queridos, que muitas vezes é difícil fazer isso. Eu sei que é difícil, mas isso também não é uma sugestão, isso é um mandamento. Isso é uma afirmação que precisa estar dia após dia na nossa vida. O Senhor é o nosso auxílio. O Senhor é o nosso sustento. O Senhor é o nosso sustento. Dr. Russell Shedd, querido teólogo e pastor, veio aqui algumas vezes na igreja. Ele falava o seguinte, que andar ansioso é duvidar do caráter de Deus. Nós estamos falando aqui de questões psicossomáticas, psicológicas, mas ele fala o seguinte: andar ansioso, amedrontado sobre as coisas da vida, é duvidar desse Deus, que vocês estão aqui cantando, louvando, chorando. Nós estamos aqui, mas quando chega na hora do vamos ver, esse Deus parece que ele diminui de tamanho. E não é assim. Agora, diante da tentação do amor ao dinheiro, Deus nos diz para afirmarmos essa verdade bíblica. É o Senhor que é o nosso auxílio. É o Senhor que é o nosso auxílio. É o Senhor que é o nosso auxílio. Não é o dinheiro não é o nosso auxílio. O status não é o nosso auxílio. Meus contatos não são o meu auxílio. Meus clientes não são o meu auxílio, meu chefe não é o meu auxílio, os meus pais não são o meu auxílio, o governo não é o meu auxílio, meu cargo não é o meu auxílio, minha previdência não é o meu auxílio, meus aluguéis não são o meu auxílio, o Senhor o é. O Senhor é o nosso auxílio. Somente o Senhor é o meu auxílio. É isso que ele está dizendo aqui. Por isso, dentro de mim, a minha vida emocional não vai ser abalada. Eu não vou ter medo do futuro, das crises financeiras, políticas, das situações. Eu não temo, porque Deus é comigo. E é isso basicamente o que o Salmo 118 vai falar, porque isso é uma citação do Salmo 118. O Senhor é comigo. O Senhor é por mim.
Ele é o meu auxílio. A nossa vida, queridos, é um constante derramar da misericórdia de Deus. Deus é por mim. Deus é por você. Deus é por nós. Diante das crises, das dúvidas, da raiz do amor ao dinheiro, Deus é por nós. Agora, uma coisa interessante também, só um parênteses, é que hoje se fala muito na psicologia que você deve questionar os seus pensamentos. Augusto Cury fala muito isso. As pessoas estão com pensamentos adoidados na sua cabeça. Nós pensamos, é a síndrome do pensamento acelerado. E hoje a psicologia tem essa abordagem de fazer questionamentos a respeito desses pensamentos. Agora, é interessante que o salmista e o escritor de Hebreus, ele já traziam uma pergunta para nós fazermos. Nós precisamos questionar. Quando nossos pensamentos estiverem nos incomodando, declare essa palavra. O que é que algo ou alguém pode me fazer? É o medo do futuro? É o medo das situações? É o medo do desemprego? O que é que alguém pode me fazer? Questione. Duvide. Você tem um Deus a seu favor. Você tem um Deus ao teu auxílio. É isso que o escritor está dizendo. Se eu tenho um Deus todo-poderoso ao meu lado, o que é que pode me acontecer? Quando você estiver diante da angústia, da incerteza, do medo, faça essa pergunta bíblica. Questione para si mesmo e para essas situações. O que é que pode me acontecer? Se nós temos esse Deus diante de nós. Agora, 4 pontos que nós aprendemos aqui, importante para nós levarmos para a prática. Primeiro, identifique se existe amor e amizade com o dinheiro no seu coração. Segundo, ande em contentamento. Ande em contentamento, isso é um chamado de Deus para a sua vida. Isso é uma virtude que todo cristão deve fazer crescer e aflorar dentro do seu coração. Terceiro, lembre-se quem é o seu auxílio. Lembre-se quem é o seu auxílio. E quarto, declare a palavra e questione os seus pensamentos. Declare a palavra. Queridos, nessa manhã eu quero orar com vocês, porque eu sei que isso atinge muitos de nós. Não é à toa que essa pesquisa diz a respeito dos brasileiros. Em fases e épocas da nossa vida são diferentes. Uns casando, um tendo filhos, outro realizando objetivos na empresa, na casa, no trabalho, outros pensando em se mudar para outro país, para outro lugar, fazer cursos, realizar objetivos. E nós precisamos nos agarrar a essa verdade da palavra de Deus. O Senhor nos dá exatamente aquilo que nós precisamos hoje. Esse é um chamado ao contentamento para mim e para você. Vamos orar. Peço que você reflita sobre isso na sua vida, no seu coração. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom, um Deus fiel. Pai, nos ensina a andar satisfeitos com o Senhor, Pai. Coloque o nosso coração nos trilhos novamente, Deus. Nos coloque diante da Tua face, diante da Tua presença, para nos lembrarmos, Deus, que o Senhor é um Deus soberano, onipotente, onisciente, que sabe exatamente a situação que nós passamos hoje, Deus. O Senhor nos conhece, conhece a nossa casa, conhece a nossa família, conhece a nossa situação financeira, conhece o nosso trabalho, as nossas expectativas, Pai. E nós podemos dizer firmemente diante dessas situações, que talvez o Teu Espírito Santo esteja colocando no nosso coração as situações do dia a dia da nossa vida.
E nós podemos dizer diante dessa situação: o Senhor é o meu auxílio. O que é que alguém pode me fazer? O que é, Senhor, diante de um Deus soberano, poderoso? O Senhor é bom, Pai. E nós temos motivos de sair desse culto nessa manhã e sermos gratos a Ti, Pai. Sermos gratos pela Tua graça e misericórdia, pela Tua provisão. Nos ensina a nos contentarmos com nós mesmos, Pai. Nos ensina a saber que o Senhor nos ama, Pai. A nos contentar com a nossa aparência, a nos contentar com o nosso trabalho, a nos contentar com nossas roupas, a nos contentar com o serviço que nós exercemos em casa, na igreja, no trabalho, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ver a Tua glória em cada detalhe da nossa vida, Senhor. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus.